Tom Holland é conhecido por ser o amigão da vizinhança, mas aqui não tem teia, não tem piada, não tem salvação. Cherry, Inocência Perdida, é um soco seco, um filme que abandona o glamour para mostrar a verdade por trás de dois sistemas que destroem em silêncio, as drogas e o exército. Cherry não era um delinquente, não era um rebelde, era só alguém tentando entender o mundo, o tipo de jovem que você encontra todos os dias, andando pela faculdade, com fones de ouvido, tentando amar, tentando existir, mas o vazio já estava ali, silencioso, escondido. E quando tudo parecia ruir, quando o amor não bastava, quando o futuro parecia uma sala sem saída, ele faz o que muitos fazem nos Estados Unidos. Se alista, não por patriotismo, mas por desespero, por falta de opção, por não saber o que fazer com a própria vida. Só que o que o esperava lá não era direção, era destruição. A guerra não o lapida, ela o quebra, transforma-o em algo funcional para o combate, mas inapto para viver. O treinamento ensina a obedecer, a matar, a desligar a mente e seguir ordens, mas não ensina a voltar, não ensina a ser humano de novo. Quando Cherry retorna, ele traz no corpo a farda, mas na alma, estilhaços, a ansiedade, a insônia, os flashbacks, tudo isso vira uma bomba relógio interna. E a única forma de não explodir por dentro? Heroína. A droga entra como válvula de escape, como um abraço químico para um cérebro em colapso, e ele afunda. Afunda porque ninguém estendeu a mão, afunda porque o sistema só usa e descarta. É a partir daí que o filme muda de tom, de drama psicológico para tragédia urbana, de jovem em busca de si para um homem fugindo de si mesmo, e você, como espectador, não assiste um vilão surgindo, você assiste a esperança morrendo. Cenas após cena, silêncio após silêncio. E é aí que Cherry deixa de ser só um filme e vira um grito sufocado de toda uma geração afogada em promessas não cumpridas. O exército promete disciplina, honra, propósito, mas no caso de Cherry, entregou cicatrizes que não sangram, mas que nunca fecham. A farda que ele vestia não o blindava do trauma. Ela só o tornava invisível quando voltou. O treinamento o moldou para ser preciso, rápido, letal. Mas ninguém se importou em ensinar como desacelerar, como dormir sem medo, como viver sem ordens, como encarar o silêncio de um quarto vazio. Depois de meses ouvindo bombas e gritos, ele volta para casa, mas não tem casa. Tem paredes, tem boletos, tem olhares que não entendem, tem uma nação que se desgrata, mas age como se dissesse, agora suma. O sistema militar promete redenção, mas entrega abandono, entrega pílulas para dormir, consultas apressadas e um segue a vida aí, e Cherry segue, mas não com vida, segue com dependência, com crises, com um corpo vivo e uma alma em ruínas. Essa parte do filme é brutal, porque não é exagerada. É real, é o que muitos soldados enfrentam ao voltar da guerra. Cherry mostra que o maior campo de batalha não é o Oriente Médio, é a mente, é o retorno à rotina que nunca mais será rotineira. É a guerra invisível travada todos os dias, sem medalha, sem uniforme, sem fim. E no meio disso tudo, a única constante é a solidão. O resultado? Uma espiral de remédios para drogas, de tristeza para desespero, de dor para crime, porque quando o sistema que te molda é o mesmo que te descarta, a única resposta que sobra é a autodestruição. No meio do caos, existe amor. Cherry conhece Emily, interpretada por Ciara Bravo. Ela é mais do que um interesse romântico, é o último fio de humanidade que o segura antes da queda. O filme tem sim um clima de romance, com momentos de ternura, cumplicidade e até esperança, mas a direção deixa claro, essa não é uma história de amor tradicional, é uma história de sobrevivência, e o amor, nesse caso, acaba ficando em segundo plano, porque o que domina é a dor que Cherry tenta afogar com heroína, a dor que Emily eventualmente compartilha. O vício entra como um refúgio, frio, sujo e desesperado, mas ainda assim, refúgio, e o filme não passa pano. Não usa filtros bonitos nem cortes suaves. A câmera mergulha com eles no fundo do poço. Mostra o tremor, o suor, o enjoo, a perda de controle. É real, é duro.
é necessário. Cherry não condena, expõe, mostra como um sistema que abandona seus soldados também abandona seus jovens, seus casais, seus sonhos. O vício é a ferida aberta de uma geração que não sabe para onde correr, e quando o amor não é suficiente para curar, resta a fuga, restam as seringas, resta a esperança de apagar, nem que seja por algumas horas, o peso de existir. Se alguém ainda achava que Tom Holland era só o menino da Marvel, Cherry veio como um tapa na cara, sem uniforme, sem piadas, sem salvamento épico, só um jovem destruído, tentando respirar. Esse é, sem dúvida, o papel mais corajoso da carreira dele até agora. Holland se despe de qualquer artifício, entrega dor crua, olhos perdidos, colapsos emocionais que não precisam de palavras, só silêncio e olhar. Em cena, ele sangra. Você sente a ansiedade, o pânico, a vergonha, o vazio. Ele não interpreta um viciado. Ele vive um homem quebrado, aos poucos sendo triturado por tudo aquilo que o sistema não quis consertar. E Ciara Bravo está ao lado dele como uma sombra doce que escurece com o tempo. A Emily, que ela interpreta, começa como esperança, mas se torna reflexo da mesma ruína. O que há entre os dois não é amor de cinema, é um elo de desespero, é aquela conexão entre pessoas que estão se afogando e, mesmo sabendo que vão se arrastar para o fundo, não soltam a mão. Esse casal não idealiza nada, não vende finais felizes, eles representam a verdade nua de muitos relacionamentos. Quando o amor não salva, ele afunda junto. E Holland, aqui, prova que é mais que um blockbuster. É um ator de verdade, que não tem medo de se machucar para contar uma história que importa. Cherry não é só um filme, é um soco lento, que não grita, mas te deixa sem ar. É o retrato de um garoto comum que implorava por socorro, mas ninguém ouviu até que fosse tarde demais. Não é sobre glamourizar a queda, é sobre expor o abandono. O filme te obriga a olhar nos olhos de quem foi treinado para matar e depois foi esquecido quando tudo o que queria era reaprender a viver. Cherry é uma crítica feroz ao sistema que destrói em silêncio, a hipocrisia de um país que aplaude seus soldados, mas os deixa sangrar em silêncio no retorno, a banalização do vício como falha de caráter, quando muitas vezes é só uma tentativa desesperada de continuar acordando. Tom Holland e Ciara Bravo entregam mais do que atuação, eles entregam um pedido de escuta, de atenção, de empatia, e talvez o mais cruel dessa história não seja o que Cherry faz, mas o que fizeram com ele antes. Esse filme é um lembrete de que nem toda guerra tem bombas, e que algumas batalhas acontecem todos os dias, dentro de quem você nunca imagina. No fim, Cherry é um grito abafado de uma geração ferida, e talvez, se a gente ouvir esse grito, a gente ainda consiga salvar alguém que esteja caindo agora.